Já? Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Pela graça de Deus estamos aqui em mais uma oportunidade para ministrar a lição 7, que tem por título A Promessa de um Coração Novo, dentro da temática, claro, do quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus. E a Bíblia é o livro das promessas. Deus é o Deus das promessas, né? E o texto áureo da lição está baseado em Ezequiel 36, 26, que nos diz assim: E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Ou seja, um coração sensível para ouvir a voz de Deus, compreender e vivê-la, né? Há muitas lições implícitas nessa lição. Teremos o cuidado de não nos prender na alegoria, pela alegoria. Na verdade, quando diz a promessa de um coração novo, nós vamos compreender melhor que, na verdade, é uma metáfora, né? Em termos de introdução da lição, eu quero pontuar aqui alguns aspectos que a gente precisa assimilar dessa lição, através do canal aqui, né, da EBD AD Candel, né? E vejamos, ponto 1. Por que se faz necessário um coração novo, tanto para a comunidade de Israel como para o crente em Jesus, né? A expressão coração novo nos remete ao novo nascimento, né, na nova aliança instituída por Jesus pelo seu sangue. Daí essa necessidade, né, de um novo coração, e na verdade o fator preponderante aí de um coração novo, na verdade é o novo nascimento. Nós também aprendemos da antiga aliança, a aliança mosaica dada por Deus lá no Monte Sinai, através do legislador Moisés, né, que ela tinha um propósito, entre outros, né, que era de deixar estampado o pecado e a incapacidade do homem cumpri-la e, consequentemente, de se salvar, né. É relevante também destacar, a título de introdução dessa lição, que todo aquele que foi justificado diante de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se deu pela fé e não pelas obras da lei. Vamos observar também nessa lição que o vocábulo coração, né, é apresentado de forma, a Bíblia usa, né, esse vocábulo de forma metafórica, com vários significados, né, e em especial no bojo, na essência, né, da nova aliança. Quero ainda ressaltar que a palavra hebraica lev, para se referir ao coração, inclui a mente, né? Daí a gente vai sempre relacionar o coração com a mente, homem interior, né? E como vemos lá em Deuteronômio 6:5, instrui o povo hebreu a amar a Deus, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo o poder. Enquanto que nos evangelhos a gente vê esse ensino repetido em 3 dos evangelhos. A lição 7, ela tem como objetivo, né, ou objetivos, né, conceituar a palavra coração, extraindo o sentido conforme o texto e o contexto, colocar em destaque a nova perspectiva da vida de quem tem um coração novo e listar as promessas de Deus para quem teve o coração mudado no seu encontro pessoal com Cristo, né? O ponto 1 da lição nos traz o coração na perspectiva bíblica. Obviamente não
trataremos da palavra coração pelo olhar da cardiologia médica, obviamente, né? E sim o coração como o centro da razão, das emoções humanas, isto é, a realidade interior de cada pessoa. O coração na fisiologia tem caráter físico, que é uma bomba, né, complexa e sofisticada, a qual bombeia sangue para circular por todo o corpo. Na metáfora bíblica, é o centro da vida humana e abarca o espírito e a alma, né? Então, o coração na Bíblia vai revelar, na verdade, a vida mental, emocional e espiritual do ser humano. E daí aquela recomendação lá de Provérbios 4, 23, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu chamo a este texto de mente blindada, né? Se soubermos guardar nosso coração no sentido aí de mente, né? Certamente seremos como o salmista, como vamos ver adiante lá do Salmo 1, que é um bem-aventurado, né? E também é importante mencionar aqui nesse ponto que a gente não pode confundir quando falamos de vida mental, né? Entender como que seja o cérebro, porque o cérebro é um corpo, um membro do corpo, né? Físico. Então não deve ser confundido com a mente, né? Porque a mente ela é imaterial, né? A lição também nos faz menção à circuncisão, né? Que era aquela marca física, um sinal entre Abraão e os seus descendentes, enquanto que no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, isso tem a ver com a transformação do homem interior, né? É a circuncisão do coração, falando aí do homem interior, e por conseguinte temos um novo coração, né? Que foi produzido em nós, e a gente vai ver que o fator também aí determinante que gera, que produz em nós esse novo coração é, na verdade, a pessoa do Espírito Santo, né? Por isso que Paulo escreveu, né, lá em Romanos 12, 2, né? Quando dizia assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Efésios 4, 23, Paulo nos diz assim, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Algumas traduções dizem dos vossos sentidos, mas tem esse mesmo aspecto aí, né? De modo que é vital, é muito importante, né, basilar para uma vida cristã realmente agradável a Deus, que corrobore com a vontade de Deus, que tenhamos sim um novo coração ou um coração novo. John Stott dizia o seguinte em torno dessa questão de uma mente, de um coração novo. Ele dizia assim, se a degradação dos pagãos é devida à futilidade das suas mentes, a retidão cristã depende da constante renovação da nossa mente. Que verdades! Como estão aí contidas verdades bíblicas em torno dessa temática a qual nós estamos estudando, né? Então, o ponto 2 da lição nos traz aqui o coração de quem está em Deus, né? Porque no Antigo Testamento Deus fez uma aliança com o povo hebreu de ordenanças, marcas físicas e rituais externos, e os foram atingidos em parte. Já no Novo Testamento, né? Essa nova aliança com a transformação do homem interior, produzindo em nós o novo coração, né? E como age um coração inclinado, voltado para Deus? Essa indagação ela é muito importante para a compreensão desta lição. Quer dizer, é participante ativo do reino de Deus, consequentemente, né, se inclina para os valores espirituais a fim de viver de acordo com os preceitos divinos
completamente diferente do homem natural, como vemos aqui em Romanos 8, 5 e 6, que nos diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, né? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O crente em Jesus, que tem uma experiência de vida com Deus, um caminhar com Deus, ele entende esse texto com muita clareza, né? E se alegra, né? E glorifica a Deus por viver essa vida no Espírito, né? Fala-nos também, aqui no ponto 2, de um coração consciente, né? Que não é como o homem morto em seus delitos e pecados, né? Que não discerne a mão direita da esquerda, é insensível à voz de Deus, anda no curso natural, carnal deste mundo. Não, muito pelo contrário, né? Se conduz como disse o salmista, né? Com tremor e temor, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que conduta diferente entre o homem natural e o homem espiritual, né? E aqui uma observação importante quando falamos de coração consciente, né? Porque embora o termo coração se faça presente no ato de crer, está lá em Lucas, lá em Romanos 10, Atos 8, né? Com significados diversos, né? Que nós sabemos que esse vocábulo coração, por toda a Bíblia, vai se observar o texto e o contexto para uma exegese correta do seu significado, mas é importante ressaltar aqui que na teologia as duas faculdades do Espírito, na verdade, são a consciência e a fé. Embora se fale de coração, que com o coração se crê também, mas na verdade esse coração aponta para a consciência, né? E a Bíblia, como o manual do fabricante, né, diria, tem sim as credenciais da cardiologia espiritual, né? O que quer dizer com isso, né? A gente encontra Jesus lá nos evangelhos censurando a tradição dos anciãos, né? Porque havia um excesso, né? Quanto à higiene externa, o rito de lavar as mãos para se alimentar, que é algo natural que se deve praticar, mas isso não era o importante que Jesus queria ensinar naquela oportunidade, né? Por isso ele disse que mas o que sai da boca procede do coração, e isso é que realmente contamina o homem. Jesus estava tirando aquela lição daquela tradição, daquele apego à tradição, ao exterior, e trazendo para discutir o homem interior quanto à sua pureza, a sua vida diante de Deus, se próxima, se distante, digamos assim, né? Como que também, por isso ele também, no versículo seguinte, em Mateus 15, 19, ele coloca assim, faz a seguinte afirmação: porque do coração procede os maus pensamentos, que eu entendo aí que seja a mente, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, né? Aí a gente lembra de um pensador que dizia que o Meir Perelman, o teólogo judeu, dizia que o pensamento é o pai das ações, né? E isso é verdadeiro, a gente está comprovado na psicologia, pela psiquiatria, né? Hoje, né? Quando falamos também da Bíblia como um manual cardiológico e espiritual, a gente lembra o profeta Jeremias, né? Que trata do coração humano referindo-se à natureza do homem caído, né? Quando diz lá em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quer dizer, é o homem confiando em si mesmo, na sua própria natureza. E aí aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Né? E aqui eu trago uma advertência, né, acerca do coração, né? Quando ele indaga quem o conhecerá, é bom que a gente aqui enfatize, né, que Deus conhece o coração humano. Ele vê o coração humano, ele faz a leitura de que está dentro do
coração humano, do homem interior. De modo que, quando falamos aqui da necessidade de um novo coração para se andar diante de Deus e viver a sua vontade, né? A gente também realça aqui que não adianta, né? Tentar enrolar Deus, porque Ele vê diferente do homem. E como diz lá o salmista, ninguém nem se esconde da sua presença. Lá em Jeremias 20, 12, nos diz que Deus é aquele que prova o justo e vê os pensamentos e o coração. Lá em 1 Samuel 16, nós vemos no episódio da vida do profeta Samuel, Deus dizendo para ele que o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o coração, né? O homem interior. Então não adianta, né? Às vezes enrolamos os homens, uma instituição, um órgão, isso, aquilo, mas menos a Deus, né? Agora Deus é longânimo, é de misericórdia, dá tempo ao homem para se arrepender, mas não quer dizer que Deus está alheio àquilo que se passa entre ele e o homem, né? E muitas vezes alguns tentando andar pelo caminho do engano, né? Jeremias também 17:10 é um texto chave para o estudo desta lição, né? Quando diz assim o profeta: eu sou o Senhor, Deus falando, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Que Deus tremendo, que Deus poderoso, né? E aí, eis aí algumas informações quando falamos da Bíblia como um manual cardiológico espiritual. O ponto 3 da lição nos traz promessas e características do novo coração transformado pelo Espírito. E aqui vale uma ênfase, né, a ação do Espírito Santo nesse processo de renovação, de soerguer o homem da sua queda espiritual para uma caminhada com Deus, com a nova conduta, com um novo proceder. Então, a gente encontra lá nos Evangelhos de João, quando Jesus fala acerca da descida do Espírito Santo, da sua ascensão, e se ele não fosse, o Espírito Santo não viria, mas obviamente ele veio em substituição, digamos, a pessoa de Jesus que estava cumprindo o seu ministério terreno, a sua dispensação aqui na terra, e estava prestes a realizar a obra do Calvário, da redenção humana, e ascenderia aos céus. E aí vem o Espírito Santo. E a gente sabe que nesta vida, de certa forma, quem vive sem Jesus não vive, ele vegeta, né? E assim também, como não podemos viver sem Jesus, também não podemos viver sem o Espírito Santo, né? Na vida da igreja, na vida de cada crente em Jesus, né? De modo que ele disse naquela ocasião, lá em João 16, 13, que ele viria e iria nos guiar em toda a verdade. Não era em algumas verdades, mas em toda a verdade. E não era uma verdade qualquer, a verdade exposta nas Escrituras, né? Como ele próprio se personificou a verdade de Deus aos homens, quando ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém iria ao Pai senão por ele, né? Bendito seja o seu nome. Em Romanos 8,14, diz-nos que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quer dizer, e em 8,16, aí o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, há esse entrelaçamento nessa relação com Deus, da ação do Espírito Santo, na jornada de fé, da vida espiritual do cristão, esse trabalhar, esse agir do Espírito na vida da igreja. E aí a razão de ser, de que, por conseguinte, ele é quem trabalha em nós esse novo coração, né? E por causa dele, desse trabalhar, é que nós cristãos, nós temos um coração saudável que revela felicidade, e uma verdadeira felicidade, né? Nós não vamos aqui hoje, nessa oportunidade, falar de felicidade, porque as pessoas colocam a felicidade em muitas coisas dessa vida, e não é por aí. A gente sabe que a verdadeira felicidade
começa numa relação de comunhão com Deus, como diz lá o salmista, né, no versículo 1, 1 e 2, que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha aí um segredo revelado na palavra, na própria palavra, que quem se volta para a palavra, esse sim encontra verdadeira felicidade, porque encontra como ser guiado, encontra direção, tem uma vida norteada segundo a vontade de Deus, né? Então, tem também um coração saudável aqueles que fazem também a higiene mental, né? Não apenas do corpo, né? Mediante a paz de Deus em nós, que é o que Paulo fala lá em 4 de Filipenses, né? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, nos guardará, né, o nosso entendimento, nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, para refletir um pouco como há uma relação muito estreita e um dos significados, né, muito presente nas Escrituras para coração, que é o homem interior, a mente humana, né, o entendimento humano, né, a gente traz aqui uma lembrança oportuna quanto a essa questão da higiene mental, né? Nós vivemos um tempo de um fluir, né? De uma guinada de tanta informação à nossa volta, sobre nós, de uma maneira tal que muito se faz necessário a gente pensar e refletir como se trabalhar essa questão da higiene mental, que vai nos remeter, né, também à saúde social e saúde espiritual, né? E o que é isto? Higiene mental é fazer a gestão da mente, né? Inibindo, fazendo contrapontos de pensamentos destrutivos, medo, ansiedade e tantos outros, né? Significa gerar impulsos positivos na alma e no espírito, e eu diria aqui para o cristão, principalmente aplicando a receita paulina, né, lá de Filipenses 4, 7 e 8, né? Aquilo tudo que é honroso, tudo que é justo, tudo que é agradável, né? Em tudo aquilo que há virtude, né? Isto é que nós devemos ocupar as nossas mentes, e verdadeiramente é por aí que se começa uma boa, né, e proveitosa higiene mental, né? Mental, né, diria. E é oportuno também lembrar, quando falamos aqui de higiene mental, já que eu colocava aqui as duas faculdades do espírito, que é a consciência e a fé, segundo o pensamento majoritário na teologia bíblica, convém também aqui lembrar as faculdades da alma, né, que são a vontade, o intelecto e as emoções, né? Só chamo aqui uma atenção para um ponto importante, porque a psicologia está limitada a esse entorno aí, né? Vontade, intelecto e emoções. Mas na área do espírito, via de regra, eu diria que ela é cega. Ela só tem o olho para a alma, não tem o olho para o espírito, né? E aí se requer buscar recursos, né, da palavra de Deus, porque esta sim que faz a divisão, né, da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? Então não se agarre com a psicologia. Até hoje é oportuno, é importante, é relevante o cristão de hoje ter cuidado e preocupação e estar alerta quanto a essa psicologização do evangelho, muitas vezes no meio da igreja, né? Mas guarde isso, que as 3 faculdades da alma são estas, né? A vontade, o intelecto e as emoções. O último ponto da lição traz um aspecto muito importante, né? Que um coração novo é um coração regido pelo amor, ao invés do ódio, do egoísmo, né? E tantas outras mazelas, né? Do homem secular não regenerado. É diferente o cristão, né? Então, o amor é algo imprescindível, né? Ou melhor, é imprescindível a prática do amor pelo cristão, pois gera
pois é a essência do cristianismo. E amar deve ser parte do estilo de vida de todo cristão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o amor, alguém disse que é como algo, o mais poderoso lubrificante das relações humanas, né? Onde houver amor, se você vive amor, o que você faz em torno do amor, leva em consideração o amor, e um amor que não seja só de palavras, mas um amor efetivo, né? Isso vai evitar atritos, ele é vital no entendimento entre as pessoas, cobre muitas vezes nossas faltas, né? Que diz que o amor cobre uma multidão de pecados, no sentido de cobrir nossas faltas, se realmente nós levarmos a sério essa questão do amor para com o irmão, o amor para com o seu semelhante, e a gente sabe que pela ordem correta começa primeiro amando a Deus sobre todas as coisas. Então tudo em torno do amor, de modo que nós seríamos, né, humanos mais tolerantes uns para com os outros se efetivamente nós tivermos um coração regido pelo amor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos em Cristo e amigos que nos ouvem através da EBD AD Candel, eu quero concluir aqui com 3 pontos em torno dessa lição, né? É que permitamos o agir do Espírito Santo em nós, que vivamos despojados do velho homem e suas práticas, como cita lá em Efésios 4, 22, 24, isso vai refletir em nós um coração novo, né? E como está a sua mente? Confusa? Um depósito de lixo? Em que nível avaliamos as imaginações, as maquinações dos nossos pensamentos, no nosso homem interior? Responda para você mesmo, eu tenho que responder para mim mesmo estas indagações. Então, administre a sua mente e suas emoções, né? Não as deixe divagar sem rumos, né? Às vezes, imaginações, emoções supérfluas, inúteis, ao invés de cultura, de conteúdos edificantes, né? São devaneios de aculturamento, muitas vezes, né? Vem à nossa mente. Mas, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta oportunidade, esta promessa está de pé. Deus pode fazer do velho homem um novo homem e, por conseguinte, dar-lhe um novo coração, e que sejamos daqueles que cantam e continuem a cantar, né? Como diz aquele louvor: recebei um novo coração do Pai e um coração regenerado. Bendito seja o nome do Senhor. Então, conte com o Espírito Santo em manter novo o seu coração e limpo, para a glória de Deus e o seu bem-estar nessa jornada. Que Deus nos abençoe.